Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Olá, meus queridos irmãos, amigos do apostolado do Café Católico, em mais um Café Expresso, o seu podcast aqui no canal do Café Católico. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Bom, esse podcast, meus irmãos, é uma breve meditação sobre uns versículos, do Salmo 72. Como vocês sabem, aqui no apostolado, fazemos as leituras, do saltério. Estamos caminhando e na gravação do saltério do Salmo 72, um versículo me chamou a atenção, porque é um salmo que é lido muito no tempo do Natal. O salmo que fala sobre o Rei prometido. E quando eu fiz a gravação do salmo, que vai ser, não sei se já foi lançado, porque agora enquanto estou fazendo esse, eu fiz a gravação, mas a edição, às vezes lança o podcast primeiro do que o salmo. Então, mas quando vocês forem escutar, tomem a palavra de Deus, vejam o Salmo 72, em algumas Bíblias é o Salmo 71, mas o tema é sobre o Rei prometido. E eu achei muito interessante porque, claro, este Salmo, como toda a palavra de Deus, é profecia de Jesus, nosso Senhor. Ele, o nosso Rei. Então, o Salmo fala sobre o Rei, No início do Salmo diz assim: Ó Deus, concede ao Rei teu julgamento e a tua justiça ao Filho do Rei. Então, o Salmo está pensando no Rei de Israel, lembrando que o Salmo é atribuído a Salomão, de Salomão, o início. Então, fala sobre o Rei. Mas sabemos que o Rei de Israel é uma profecia do verdadeiro Rei. Jesus Nazarenus, Rex Iudeorum. Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Jesus é o nosso Rei. É o verdadeiro Rei de não só de Israel, como também de toda a humanidade, o Rei do Universo. Celebramos esta solenidade no último domingo do tempo comum. Cristo Jesus, Jesus Cristo nosso Senhor, o Rei do Universo. Agora, o que me chamou a atenção foi o versículo, quando ele fala sobre a libertação que o Rei traz. Isso tocou, o meu coração, essa palavra tocou. Então, é o versículo, o Salmo vai caminhando, quando chega no versículo 11 seguintes. O versículo diz assim: Todos os reis se prostrarão diante dele, as nações todas o servirão, pois ele liberta o indigente que clama e o pobre que não tem protetor. Em compaixão do fraco e do indigente, e salva a vida dos indigentes. Ele os redime da astúcia e da violência. O sangue deles é valioso aos seus olhos. Então, isso é muito belíssimo, meus irmãos, é muito bonito porque mostra o coração de Jesus. Vejam, todos os reis, todos os grandes da terra, todos os que governam, todas as autoridades, todos aqueles que detêm poder, devem se prostrar diante do verdadeiro Rei, que é Jesus. E isso é tão verdade que nenhuma autoridade do mundo, nenhum ser humano está acima de Deus. É claro, nenhuma autoridade humana está acima de Deus. Todos aqueles que governam devem servir àqueles a quem ele governa. Mas, poxa, como o mundo está hoje, quem tem poder se sente no direito de pisar, de manipular. Um governo, às vezes, corrupto,
cheio de corrupção, astúcias, malandragens, maldades, perversidades, prepotências. Não. O verdadeiro reinado é reinar debaixo do verdadeiro rei, que é Jesus. Vejam, ele diz que todas as nações devem servi-lo. Porque ele, nosso Senhor Jesus Cristo, é ele que dá o sentido de tudo. O verdadeiro modo de governar, o verdadeiro modo de ajudar as pessoas é servindo com um coração sintonizado, um coração que está em Deus, em comunhão com o Senhor. Aí sim, os governantes ajudarão bem a sociedade, os governantes farão bem o seu papel, a política deixa de ser politicagem. Tudo vai sendo ordenado se as nações servirem a este rei. E para você que é pobre como eu, para você que é humano, para você que sofre as dores do mundo, se sente pequeno, pisado, um indigente, para aqueles que são verdadeiramente pobres e miseráveis, nós não estamos sozinhos no mundo. Vejam o que diz o versículo 12. Pois ele liberta o indigente que clama e o pobre que não tem protetor. Vejam quantos, né? Ele liberta aquele que se sente pobre, pequeno, pisado, dolorido por uma doença. Ele liberta aquele que clama. Veja, a oração. Clamar ao rei, rezar ao rei, pedir ajuda ao rei, reconhecer que é pobre diante do rei, que é Jesus. E aí sim, vem a verdadeira libertação. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Clame, reze, suplique ao Rei, coloque diante de Jesus a sua causa e Ele libertará você. Ele pode libertar dando a graça de uma cura, Ele pode libertar dando força, pode libertar lhe dando virtudes, mas de certeza Ele vai dar liberdade, porque Ele vai lhe dar a certeza de você sempre saber que tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos do Rei Jesus. Ele que se tornou pobre como nós, né? E veio salvar-nos da sua pobreza, assumindo a nossa pobreza, Ele nos dá a sua riqueza. E o versículo 13, para finalizar. Tem compaixão do fraco e do indigente. O Senhor entende, meus irmãos, a nossa angústia. O Senhor entende porque o Senhor se fez um de nós. O Senhor observava Jerusalém e via como a humanidade é pobre, é pequena, é necessitada de Deus. O Senhor tem compaixão. O Senhor sofre nas entranhas dele a nossa dor. Ele tem compaixão de nós que somos fracos e indigentes. E diz o versículo 13, e salva a vida dos indigentes. O Senhor Jesus, crucificado na cruz, nos dava a salvação. Ele se tornou indigente. Como diz São Paulo, Deus o fez pecado por causa de nós. Ele se tornou pequeno. Nosso Senhor Jesus Cristo se esvaziou-se até a morte e morte de cruz. O Senhor foi até o mais profundo do sofrimento e o mais profundo da morte. Desceu aos infernos para pregar aos espíritos que habitavam nas mansões dos mortos. Quer dizer, o Senhor arrancou os mortos e elevou todos os que estavam numa situação de indigência até na mansão dos mortos. Não há lugar mais baixo na existência da realidade, mesmo da morte, que o Senhor Jesus não foi. Ele, de fato, é o nosso Rei. É o Rei
que, glorioso no céu, por humildade, pura compaixão, querendo nos resgatar e nos dar a sua vida, ele desceu do mais alto dos céus, ele desceu e foi bater no mais profundo da mansão dos mortos, aonde tivesse uma alma humana necessitada, ele foi e resgatou. Bendito este Rei, prometido, e sempre nessa vida será prometido. O Senhor nos conduz a uma casa de promessa que é a casa do Pai. Então sejamos humildes como o nosso Rei Jesus, nosso grande Senhor e Deus Salvador, Redentor, Rei Jesus. A Ele a glória, o louvor, a adoração, toda a honra e poder. A Ele, que é Deus bendito, pelos séculos dos séculos. Amém. Salve Maria Imaculada e até o próximo encontro, até o próximo podcast, se Deus quiser. Até a próxima, meus irmãos.